Bora falar de futebol, bora falar da vitória do Palmeiras sobre o Internacional por 1-0, vitória importante para o Palmeiras, não só pelo resultado, mas também pelo desenvolvimento de algumas mecânicas da equipe. Bora falar de futebol? Inscreva-se aqui no canal do Fragoso, ative o sininho, lives de segunda a sexta-feira às 10 da manhã para falar muito sobre os principais assuntos do dia e também, claro que eu quero o seu comentário neste vídeo logo depois de acompanhá-lo até o final. O like, pô, é de graça, né? Deixa o seu like que é muito importante também. Se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente, beleza? Então bora falar de futebol, bora falar do assunto desse vídeo, que é a vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Internacional. E eu vou falar especificamente do jogo, mas eu acho que também é importante colocar alguns pontos fundamentais dessa vitória para o Palmeiras. Primeiro, não é uma vitória qualquer. O Palmeiras estava há 7 jogos sem sair do campo, conquistando 3 pontos, sem sair do campo com um resultado positivo. Claro, dá para sair de campo com 2 empates que te classificam para a próxima fase da Copa Libertadores da América? Dá, mas o primeiro empate não foi exatamente celebrado. O segundo empate sim foi celebrado e ainda assim não foi uma vitória em si. Então o Palmeiras precisava tirar isso das costas e tirou com essa vitória por 1-0 sobre o Internacional. Segundo ponto, confiança. Um time que ainda estava sem confiança nenhuma e, além de tudo, por conta dos resultados, sem confiança no seu sistema defensivo, que vinha sofrendo gols praticamente todo o jogo. Conseguiu sair de um confronto com uma equipe que está ali na mesma posição do Palmeiras, basicamente, lutando pelo G4, e conseguiu sair sem sofrer gols. Mais do que isso, o Palmeiras venceu um Internacional que nos últimos 13 jogos, contando o recorte do Internacional na eliminação da Copa Libertadores da América, nos últimos 13 jogos o Internacional havia perdido só 2. Um para a equipe do Atlético Mineiro e outro logo depois da eliminação, numa ressaca, para o Atlético Paranaense. Então foi um resultado muito importante, muito diferente para a equipe do Palmeiras por conta desses 3 fatores. Agora vamos ao jogo. Vamos falar sobre o duelo em si. Um Palmeiras que modificou um pouco a sua forma de jogar, colocou o Felipe Melo como um terceiro homem para a saída de bola junto com o Luan Gomes e liberou os seus laterais de fato. E eu vou falar sobre lateral porque eu fiz uma pergunta para o Abel Ferreira na entrevista coletiva e ele não respondeu muito bem essa pergunta não, sobre um posicionamento que foi testado durante o jogo. Eu até coloquei no meu Twitter lá no @repórterfragoso. E eu vou falar sobre ele, porque ele aparece na análise do jogo, nas ofensivas, enfim, eu vou falar sobre isso. Mas foi um Palmeiras que apresentou um erro logo no começo, que tem apresentado com frequência. Aos 2 minutos de jogo, o Internacional troca passes no campo de ataque do Palmeiras, e eu já falei sobre isso. O Palmeiras é um time que está com pouco combate muitas vezes ali na entrada da área, e nessa de não ter tanto combate, tem uma finalização do Yuri Alberto, da entrada da área, que vai nas mãos do Everton, foi no meio do gol, é bem verdade, mas esse ponto, ele acaba mostrando a tal falta de concentração e de foco no começo das partidas, que acaba gerando esse ponto de desatenção, muitas vezes, uma situação de um placar reverso logo no início. Ou seja, é algo importante que o Palmeiras sofreu mais uma vez, logo aos 2 minutos dentro de casa, viu o adversário trocar passes e finalizar da entrada da área equilibrado, o Yuri Alberto equilibra, melhor dizendo, o Yuri Alberto finaliza equilibrado, com tranquilidade e acaba chutando no meio do gol. Então esse ponto é importante, um ponto negativo que o Palmeiras apresenta mais uma vez, já apresentou em outras ocasiões e foi fatal. Tomou gol. A ver o que vai acontecer nos próximos jogos, certamente eu acho que isso vai ser colocado em pauta mais uma vez no dia a dia do Palmeiras. E aí a gente vai falar um pouco do primeiro tempo, que teve poucas finalizações de fato e foram no alvo. As equipes tentaram, mas poucas foram no alvo. No fim das contas, foram 7 finalizações do Internacional e 6 do Palmeiras. Ou melhor, 7 finalizações do Palmeiras e 6 do Internacional. Sendo uma na direção do gol do Palmeiras e 2 na direção do gol do Internacional. E o detalhe, uma bola na trave que o Palmeiras colocou com o Marcos Rocha, e o Internacional teve uma defesa do Everton, aquela defesa em que ele encaixa aos 2 minutos, e a outra defesa aí cara a cara com o Yuri Alberto, uma boa defesa no contra-ataque. Contra-ataque esse que o Internacional não soube aproveitar tão bem. Teve oportunidades, jogou um pouco mais atrás, viu o Palmeiras buscando protagonismo, como aconteceu, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras buscou esse protagonismo e trabalhou muitas vezes com os laterais jogando,
E aí eu vou falar vários pontos que o Palmeiras trabalhou aqui. E dentro desse trabalho do Palmeiras de jogar no campo de ataque, a equipe do Internacional trabalhou os espaços nas costas, mas não conseguiu ser eficaz e nem eficiente. Porque mesmo quando recuperava uma bola no meio campo, ou saía em velocidade depois de um escanteio que o Palmeiras perdia a posse da bola, o Internacional não conseguia muitas vezes finalizar, completar a jogada em velocidade. Na jogada que realmente, em duas jogadas que realmente completou, colocou o Yuri Alberto na cara do gol, em velocidade, o Tyson coloca o Yuri Alberto na cara do gol, ele dá o drible e finaliza e o Everton pega, e numa outra oportunidade o Yuri Alberto é lançado pela direita no campo de ataque, consegue disparar, entra na grande área, mas finaliza para o alto do gol. Foram as duas oportunidades em que de fato há uma finalização no contragolpe do Internacional. De resto, a equipe do Inter perdia a velocidade em alguns momentos, buscando um passe que não era necessário, era melhor a sair em disparada, ou em outras ocasiões também errava o passe. Como, por exemplo, aconteceu quando Marcos Rocha fez uma bobagem numa tentativa de sair jogando no campo de defesa, não percebeu que não havia ninguém onde ele tocou, o Inter tinha espaço para finalizar a jogada com o Palmeiras desorganizado, mas errou o passe e o Luan acabou fazendo o corte. Esse é um exemplo claro de um contra-ataque que é desperdiçado e um contra-ataque que já acontece dentro do campo de ataque do Palmeiras. Enfim, mas o Internacional acabou ficando muito mais nisso, enquanto o Palmeiras trabalhou muito mais as suas possibilidades, como por exemplo a bola parada com jogada ensaiada, que é algo que o Palmeiras tem feito com muita frequência, com o Luiz Adriano aparecendo para ajeitar uma bola para o Veiga bater, há uma trava e o Piquerez desperdiça a chance cara a cara, dá um bico na bola, na verdade acho que ele até pega de peito nela, mas ele isola na pequena área, joga para o alto e perde a oportunidade do gol. Antes disso, o Palmeiras já mostrou um pouco da sua característica com o Marcos Rocha adiantado e os três homens da zaga sendo os dois zagueiros e o Felipe Melo, justamente numa jogada em que o Piquerez aparece pela esquerda, já no campo de ataque, dá um passe para o Luiz Adriano fazer o pivô, ele dá um tapa, esse tapa que ele dá quase que de 3 dedos com a parte de fora do pé, o Dudu avança, faz o cruzamento e o Marcos Rocha finaliza na trave. Marcos Rocha aparecendo no segundo pau, numa jogada que cai pela esquerda, ele já estava bem adiantado e aparece como um ponta praticamente nessa jogada. Além da bola parada que eu já citei também, que é uma perda de oportunidade com o Piquerez. Palmeiras também tem, dentro do seu estilo de jogo no primeiro tempo, intenso e querendo ser o protagonista da partida, empurrando o Internacional para trás, as roubadas de bola na marcação alta com o Zé Rafael. Algo muito característico do melhor Palmeiras do Abel Ferreira é sempre a questão da roubada de bola, ainda ali no meio do campo ou até no campo de ataque. E o Zé Rafael conseguiu fazer isso algumas vezes. Me arrisco a dizer que o Zé Rafael, aliás, é o melhor nesse quesito do elenco do Palmeiras, porque, por exemplo, nesse jogo, e não é novidade, o Zé Rafael foi a alça de mira do Palmeiras várias vezes para desarmar e armar um ataque em velocidade. O Zé Rafael nesse jogo, todos os duelos que teve, ele ganhou a maioria, teve 3 desarmes além de tudo, e é um jogador que todas as bolas longas que tentou na velocidade, acertou nessa partida. Então, é um jogador que tem qualidade, eu sei que é muito contestado, muita gente aqui vai criticar, mas eu acho que é um jogador que tem muita qualidade e quando está bem fisicamente, faz a diferença. Tanto na marcação quanto no desarme para gerar a transição ofensiva em velocidade. E isso aconteceu em algumas oportunidades, com roubada de bola dele na marcação alta, mas a equipe acabou desperdiçando a posse de bola e até em uma outra roubada que ele consegue no campo de ataque, sofre a falta e nessa falta o Veiga bate e obriga o Lomba a fazer uma defesa não tão difícil no meio do gol. Mas você já vê o efeito do Zé Rafael justamente nessas roubadas de bola no meio de campo e nesses lançamentos que ele faz corretos, acelerando, colocando o Palmeiras no campo de ataque em maior velocidade, com o adversário ainda se recompondo. O Palmeiras teve esse tipo de jogada, com o Zé Rafael participando muito bem desse meio campo. E a triangulação também aconteceu em alguns momentos pelos lados do campo, com o Marcos Rocha, o Veiga e o Rony, na direita sofrendo uma falta que, por sinal, foi uma falta numa jogada que a bola foi levantada na área e o Rony acabou se embanando com a bola e não conseguiu colocar a bola na rede ainda na pequena área. Olha só o ponto do Palmeiras tendo ultrapassagens, né? Tô falando de uma jogada na linha de lateral com o Veiga apoiando, o Marcos Rocha aparecendo e também o Rony aberto. E veja que do lado esquerdo o Piquerez também apareceu para fazer cruzamentos, para jogar, com o Dudu recebendo essa bola e permitindo ao Piquerez ultrapassar. Os dois laterais avançando bastante, como alas, buscando a linha de fundo para tentar essa jogada que é importante para o Palmeiras. O Palmeiras também teve lançamento do Felipe Melo, buscando o Rony aberto. Isso aconteceu em 2 oportunidades. Em uma delas, o Rony domina,
parte para o drible, invade a área e finaliza muito mal, jogando a oportunidade para fora. Bem fraquinha a bola. E aí vem um ponto bem interessante, que tem a ver com o Gustavo Gomes. Eu queria chegar nesse ponto. O Gustavo Gomes apareceu ultrapassando em algumas oportunidades pela direita, com o Marcos Rocha ficando preso. E aí não era aquela situação que ocorre de forma circunstancial, porque um marcador puxou o Marcos Rocha para o meio, o Gomes ocupou o espaço, o Palmeiras recuperou a bola, saiu em velocidade, não. Tanto que lá no finalzinho do primeiro tempo, antes do árbitro levantar a placa de 1 minuto, eu estava no estádio e pude perceber que o próprio Marcos Rocha se posicionou como zagueiro e fez o sinal para o Gomes aparecer como lateral e avançar. Isso não aconteceu durante todo o jogo, foi em algumas oportunidades. E aí o ponto é o seguinte, mesmo não acontecendo durante todo o jogo, aconteceu em algumas oportunidades, e o Gomes chegou até a participar de uma jogada ofensiva na qual ele ultrapassa pela direita o Rony, solta a bola para o Rony, ele chega na linha de fundo, toca a bola para o Rony e o Rony cruza para o Veiga cabecear no meio da grande área, mas ele cruza um pouco mais alto e aí a zaga do Internacional corta, mesmo a bola passando pelo Veiga, na segurança joga para escanteio. E era um Gomes que estava passando ali pela direita, ultrapassando e passando para a linha de fundo. No fim das contas, um primeiro tempo em que o Palmeiras ganhou muito as primeiras e segundas bolas que o Inter tentava também, dominando o meio-campo com o Zé e com o Felipe Melo, que saía dessa linha de 3 zagueiros quando o Palmeiras chegava no campo de ataque para auxiliar também na construção. No fim das contas, 0-0, mas com o Palmeiras mostrando alguns bons mecanismos na busca pela criatividade diante de uma equipe mais fechada e também conseguindo atrapalhar na recomposição quando perdia a bola o Internacional. É bem verdade que em 2 oportunidades não conseguiu, no primeiro tempo ainda teve aquele lance que eu falei de falta de concentração no início, e esse ponto se repete partida após partida, e além de tudo, claro que tem o lance de desatenção do Marcos Rocha que não foi aproveitado pelo Internacional, mas observando o todo, foi um Palmeiras mais seguro, propositivo e que trabalhou com jogadas, com automatismos, digamos assim, com os jogadores fazendo ultrapassagens, jogadas que são trabalhadas muito em treinamentos. Bom, e aí vem o segundo tempo. No segundo tempo em que o Palmeiras abre o placar logo no começo, gol de pênalti do Rafael Veiga, numa jogada de roubada de bola, que é característica do Palmeiras e que precisa sim ser trabalhada também. Se no primeiro tempo foi trabalhada de uma forma muito menor, porque o Inter estava muito mais fechado, quando o Inter resolveu colocar um pouco mais a asinha de fora, essa jogada saiu, com o Felipe Melo roubando uma bola num cruzamento errado do Internacional e rapidamente servindo o Rony pela direita. De cabeça ele consegue dar o passe para o Rafael Veiga, na qualidade ele solta para o Rony e aí ele faz o cruzamento e consegue um pênalti. O Edenilson acaba sendo expulso por reclamação e aí o Edenilson realmente foi muito mal, porque ele prejudicou demais a equipe dele, falando que falou para arbitragem, xingando de ladrão e tudo mais, num pênalti absolutamente claro e que, se não fosse claro, o VAR anularia, sem dúvida alguma, falando que não houve a mão na bola. Isso seria claro, isso seria tranquilo. O Edenilson acabou prejudicando a equipe dele, já até pediu desculpas no Instagram. E aí o Palmeiras abre o placar e repete um erro que tem repetido em alguns momentos. Desperdício de oportunidade de gol. O Rony, no momento seguinte ao gol do Palmeiras, consegue uma roubada de bola. E aí ele parte para cima numa pressa e não numa velocidade, se embalana com a bola, ela sobra para o Luiz Adriano, não na melhor condição, porque justamente não foi um passe, foi uma bola que sobra. Ele tenta se equilibrar em cima da bola, solta para o Dudu passando, o Dudu ainda finaliza e é o zagueiro do Internacional quem corta essa bola. Mas o Palmeiras desperdiça a oportunidade, porque poderia ter feito uma finalização ainda melhor, um trabalho ainda mais rápido, sem pressa, mas com mais agilidade. Mas ficou ansioso para resolver o jogo, para fazer o 2-0, e aí o Rony se embananou, o Luiz Adriano se desequilibrou e o Dudu finalizou com a bola um pouco mais para trás, ainda assim conseguiu concluir, mas concluiu de forma que a própria zaga do Inter já havia conseguido voltar para impedir o gol do Palmeiras. Depois disso, vem um ponto muito importante a se destacar desse jogo. Depois deste lance aos 6 minutos, se não me falha a memória, o Palmeiras só volta a finalizar no segundo tempo aos 25 minutos. Depois que acontecem as trocas do Abel Ferreira. O que acontece? O Internacional, com um jogador a menos, deveria parecer em inferioridade numérica. Mas não foi o caso. O que aconteceu foi um Palmeiras que, depois das trocas, sofreu.
Foi um Palmeiras que sofreu, um Palmeiras que teve nas trocas Veiga, Dudu e Luiz Adriano deixando o time para as entradas de Daverson, Scarpa e Breno Lopes. E logo no momento da troca, o Palmeiras consegue uma jogada pela direita com o Marcos Rocha e o Rony, jogadores que estavam em campo. O Rony finaliza, o Marcelo Lomba faz a defesa e o Daverson aparece para tentar completar num ângulo muito difícil, não teria como fazer o gol, mas chuta para fora. Além disso, o Palmeiras só tem uma meia bicicleta do Daverson para fora e acabou. O Palmeiras, com um jogador a mais, não conseguiu se impor em campo. Mais do que isso, viu o Internacional criar com um jogador a menos em campo. Viu o Internacional chegar principalmente pela esquerda, em jogadas com o Moisés e o Yuri Alberto caindo por lá, em velocidade, e conseguindo finalizar para fora em algumas oportunidades e em outras sendo travado. Por exemplo, com o Zé Gabriel chutando de fora da área, sendo travado pelo Danilo Barbosa e a bola ainda viaja e o Everton tem que colocar para fora. Nesse mesmo momento o Inter chega a pressionar o Palmeiras mesmo com um jogador a menos. E o Palmeiras tentando as jogadas de velocidade com o Daverson para ganhar a casquinha e tentar manter essa bola no ataque, a bola batia e voltava, batia e voltava. E a gente está falando de uma renovação também no meio-campo do Palmeiras para tentar ganhar esse fôlego, com o Danilo Barbosa entrando, com o Patrick de Paula entrando, Zé Rafael e Felipe Melo saindo, e mesmo assim, com fôlego renovado, num meia, que é o Scarpa, num atacante, que é o Breno Lopes, depois Danilo Barbosa e Patrick de Paula também entrando, a equipe do Palmeiras não conseguiu reter a bola no campo de ataque. E isso passa a ser, evidentemente, preocupante, porque você tem Daverson, tem Scarpa, tem Breno Lopes, tem Danilo Barbosa, tem Zé Rafael, e mesmo assim, com sangue novo e um a mais, o Palmeiras não conseguiu reter a bola no campo de ataque, não conseguiu impedir uma pressão de uma equipe com um a menos. Claro, foi uma pressão que deu pouco resultado, não deu nenhum resultado, na verdade, porque não conseguiu colocar a bola na rede, é bem verdade. Mas a equipe do Inter, que teve Carlos Palacios em campo, teve o Zé Gabriel entrando, o Heitor, o Maurício, enfim, a equipe do Inter foi para cima mesmo com um a menos e conseguiu, com o Yuri Alberto, chegar a algumas finalizações. Então, de fato, o Palmeiras tornou um jogo nervoso, quando na verdade poderia torná-lo mais tranquilo. A aparência até foi de um Palmeiras que, se não tivesse visto o Edenilson ser expulso, faria do jogo mais tranquilo, seguiria jogando como estava jogando, pelo menos essa é a impressão. Mas é bom lembrar que o Palmeiras, de um modo geral, tem sofrido no segundo tempo, tem caído de rendimento no segundo tempo, na questão física, principalmente. Enfim, a ver o que vai acontecer. O fato é que esse jogo acabou, o Palmeiras sofreu, o Palmeiras ficou um pouco mais atrás, mesmo com um a menos, não conseguiu reter a bola no campo de ataque, nem criar oportunidades nos espaços do Internacional depois da expulsão, mas teve a segurança de não dar tanta liberdade para os jogadores do Internacional arriscarem tanto de fora da área, por exemplo, como acontecia em algumas oportunidades recentes, e claro que viu o Inter com mais posse no campo de ataque por conta dessa situação que criou-se, mas não viu o time internacional dar tantos sustos, não precisou tanto do Everton, mas de fato poderia ter jogado melhor e ter sofrido menos no seu campo de defesa, na minha concepção. É claro que eu quero também a sua opinião aqui sobre estes pontos em relação a esse Palmeiras 1, Internacional 0, primeiro tempo muito diferente do segundo tempo, mais uma vez isso acontece com o Palmeiras, mas como eu disse, foi o Palmeiras que conseguiu uma vitória importantíssima diante de um adversário que nos últimos 13 jogos só havia perdido 2, um para o Atlético Mineiro e um para o Atlético Paranaense, logo depois da eliminação na Copa Libertadores da América, adversário direto nessa briga pelo G4 que o Palmeiras está nesse momento, recupera a confiança ao não sofrer gols, recupera a confiança ao voltar a vencer e também estar próximo do seu torcedor. Bom, esses os pontos que eu coloquei aqui para a galera ligada e, claro, dizer que o Abel Ferreira não quis responder a questão sobre um Gomes sendo testado como lateral direito, muito porque certamente o Gomes vai trabalhar, é uma das peças que ele imagina para trabalhar como lateral nas ausências que tem para a Copa Libertadores da América em Montevidéu. Pela direita ele não tem o Marcos Rocha suspenso, o Gabriel Menino tem uma entorse no tornozelo, o Garcia da base está machucado, enfim, as opções, o Mike está com uma cirurgia no joelho, enfim, as opções não existem nesse momento, ele vai ter de inventar. O Gabriel, ou melhor, o Gustavo Gomes parece ter sido testado em algumas circunstâncias ali, e aí ele não quis responder a minha pergunta sobre isso, deu uma viajada lá e tudo mais, e tocou o barco.
Enfim, essa análise. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo sobre esse Palmeiras 1 Inter 0, sobre essa análise. Quero também, o que é muito importante, que você chegue mais às 10 da manhã, de segunda a sexta, nas lives. Bora falar de futebol aqui no canal do Fragoso, sobre vários jogos, vários assuntos pra gente debater futebol, falar sobre futebol. Vai ser muito gostoso ter você aqui. A primeira semana foi um sucesso. E claro que eu quero também o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição no canal, o seu comentário. E se você quiser ser membro, eu também vou ficar muito contente, beleza? Bora falar de futebol.